Vamos abrir Gênesis capítulo 3. Vou tentar ser breve. Nós teremos muitas coisas acontecerem no acampamento. Eu creio que Deus vai curar corações, Deus vai libertar os enfermos, talvez os doentes. Deus vai restaurar o amor dele. Gênesis capítulo 3. Cristo veio para que nós fôssemos livres. Livres, amém? Amém? Ah, Rogério, eu sou meio tímido. Tudo bom. Deus entende como você é. Mas não tem como um tsunami passar num lugar e não deixar marcas. Tem. Tem. Tsunami passar e não deixar marcas. Devastações. Imagine. Um Deus tão grande. Quando Ele vem, Ele tem que deixar marcas em nós. E uma das marcas é liberdade. Sabe, uma das coisas que a sociedade impõe sobre nós é relativismo. E esse relativismo, ele acaba com a gente. E muitas vezes eu digo assim, não, eu sou desse jeito. Não vi ninguém, dos mais simples ao mais nobre, que tenha encontrado Jesus e permanecido o mesmo. Não encontrei. Se você encontrar alguém, você me mostra. E muitas vezes manifestou publicamente a sua convicção de fé. E nós precisamos, para que o mundo saiba quem somos nós, demonstrar publicamente quem nós somos. Não é Osés? Osés é um cara muito alegre. Aqui, ele está tímido assim porque não conhece todo mundo, tá? Ele é um cara que sim, conversa com todo mundo em 1 minuto. Mas, Gênesis capítulo 3... nós estamos conversando sobre a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela se mostra no meio de uma injustiça tamanha. E na semana passada eu comecei por falar como é possível nós distinguirmos a graça de Deus num contexto em que o amor é tão abundante e ao mesmo tempo o pecado é tão abundante. Como distinguir? Num mundo tão perverso, como entender que existe um amor? Como é possível, como é que nós podemos distinguir a presença de Deus em meio a um caos? Não se esqueça que nós estamos trabalhando numa sociedade dualista, em que se trava 2 combates ou 2 guerras terríveis, naturais e sobrenatural. Nós conseguimos enxergar algo que é natural, mas não conseguimos enxergar algo que é sobrenatural. E eu comecei por falar naquela semana que Deus, Ele está agindo até hoje. A graça de Deus, ela se vê em todo lugar. Salmos 19, ele fala que os céus declaram a glória de Deus e a terra anuncia os firmamentos, as obras das suas mãos. Então, nós falamos que Deus, Ele está comunicando com a humanidade até hoje. A linguagem de Deus se faz ouvir em todo lado. Salmos 19 é um dos salmos mais fantásticos que eu gosto de pensar sobre Deus. Mas como é possível ver Deus agir em meio a um caos? Uma vez eu falei sobre a história do náufrago, do Crusoe. Vocês conhecem talvez um livro que anda por aí, já é antigaço. Então falam que esse Crusoe, ele se encontra numa ilha e quer resgatar a sociedade através dos cacos de barro que haviam sobrado. Não se esqueçam que o nosso mundo, ele sofreu um grande naufrágio. Deus, eu vou usar uma linguagem humana, ficou decepcionado com o homem que Ele mesmo havia criado. Mas Deus
mesmo decepcionado, o amor dele não se tornou limitado para o homem. O amor de Deus sobre a sua vida não se tornou limitado. Nós é que podemos limitar a ação de Deus, mas jamais o amor de Deus está limitado. Por isso ele fala que ele derrama a chuva sobre os justos e injustos. Então, em Gênesis capítulo 3, se trava uma grande guerra cósmica. Muitas vezes nós somos tão despercebidos em relação à ação de Deus, porque estamos acostumados a um mundo que nos foi projetado o sentimento da realidade da qual nós vimos apenas. A Patrícia, na semana passada, estava me questionando: como é possível o homem ter sido o único que se recusou a andar sob os decretos de Deus? E na semana passada eu falei que o que era justiça? Justiça é estar na posição correta que Deus havia estabelecido. E eu falei que não é possível que o pudor de manhã tenha acordado e diga: puxa, eu agora sou um puf-puf. E diga assim: eu estou frustrado. Por quê? Porque eu estou com uma crise de identidade. Não é possível. Você não encontra passarinho com esse problema. Não encontra peixe com esse problema. Não encontra animal nenhum com esse problema. Mas encontra o homem em crise de existência. Por quê? Porque ele caiu fora do decreto de Deus. E quando o homem caiu fora do decreto de Deus, ele se tornou injusto. Então, justiça é retidão. Estar de acordo com a posição correta que Deus havia estabelecido. Justiça. Deus, ele é o único que permanece sendo justo. Por isso a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer na face da terra. Deus é o único que permanece justo. Agora entenda o que aconteceu. Porque quando o salmista olhou para... Gênesis capítulo 3. Deixa ele guardado aí, eu estou começando. Quando o salmista olhou para a montanha, ele falou assim: eleva os meus olhos para... E depois ele pergunta o quê? Mas quando o cientista olha para o monte, o que ele vê? Minério, fonte de renda, dinheiro. Quando o agricultor olha para uma árvore, ele olha o quanto de fruto a árvore pode lhe dar. Mas quando um poeta olha para uma árvore, quando alguém que teme a Deus olha para uma árvore, ele vai ver o quê? Vai ver uma provisão de Deus que pode lhe cobrir num período de muito sol. A história de Jonas, que ficou tão aborrecido porque Deus matou uma plantinha que estava do lado. Por quê? Porque para Jonas aquela planta era objeto de provisão de Deus, para que lhe protegesse do quê? Do calor. Então, Gênesis 3, nós encontramos um grande caos, uma grande guerra. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele falou para que o homem dominasse sobre a terra. Ele falou para que o homem andasse sobre os decretos divinos. Ele falou para que o homem nunca se desviasse dos caminhos que Ele havia estabelecido. Ele falou para o homem: ande na minha presença. Ele disse o seguinte, que eu viria no final do dia e conversaria com você. Mas sabe o que o homem fez? Ele caiu fora dos decretos de Deus. E quando nós caímos fora do decreto de Deus, nós nos tornamos injustos. Nós quebramos o paradigma. Capítulo 3 fala assim: mas a serpente era mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aonde é que isso nos remete? A criação. Deus havia criado todas as coisas, estavam no lugar certo. Eu na semana passada falei que Calvino, ele falou uma coisa interessante que pulou e mexeu comigo, porque ele falou assim que o reino de Deus é uma espécie do teatro divino. O teatro divino é que cada personagem, ele recebe um papel e esse papel tem que ser desempenhado por aquele personagem. E toda a criação de Deus, eles estavam no teatro de Deus desempenhando o seu papel. O mar no seu lugar, os peixes no mar, os animais no deserto ou na floresta, os homens tendo domínio sobre as coisas.
Mas na criação toda, o homem foi o único que disse que eu não quero andar sobre os decretos de Deus. E aí, quando vem a serpente, o que ele faz? Ele para e dá ouvidos ao que a serpente questiona. Querido, é muito engraçado porque muitas vezes, nós paramos e olhamos para Adão e dizemos o seguinte: Adão não devia ter feito isso. Olhamos para Eva, nós vamos colocar Adão e Eva como a humanidade. Eles não deviam ter feito isso, porque por causa deles a desgraça entrou no mundo. Eles literalmente se recusaram. O que Deus havia falado, queridos? Deus havia dado ordem, o decreto de Deus. Eu falei sobre a lei na semana passada, que os reis é que tinham autonomia de dizerem algo, e tudo o que eles diziam era a palavra final. E Deus havia falado: Adão, eu vou dar para você uma varoa e você vai ouvir o que eu lhe dou como decreto. Pensa. Então, se justiça é permanecer nos decretos de Deus, ou permanecer no lugar que Deus havia estabelecido, na criação toda nós conseguimos dizer: peraí, então o único que saiu do lugar que tinha sido estabelecido foi o homem. Eu vou ser repetitivo. Vou ser muito repetitivo em relação a isso. Por quê? Porque o homem foi o único que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, não foi? Então, onde é que estava o problema? É que enquanto o homem permaneceu obediente aos decretos de Deus, as coisas criadas, elas estavam na posição correta. Onde é que nós encontramos o caos? Quando a serpente entra. E ela vem e fala o seguinte: mas aqui, escuta uma coisa, é assim que Deus disse? E ele começa com uma pergunta, não foi? Na Bíblia de vocês vem assim? Gênesis 3. A serpente, ela pergunta como? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É isso que Deus tinha falado? Que eles não deviam comer toda a árvore do jardim? Não. Deus havia falado o seguinte: vocês têm tudo em sua frente. De toda a árvore do jardim você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela e nem dela tocarás. Agora veja a pergunta da serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Onde é que houve o problema? O que está acontecendo aqui? Queridos, vejam como está sendo travada uma guerra aqui. Satanás sabe qual era o jogo. Ele sabia que ele não podia mudar a palavra de Deus. Ele é criatura de Deus. Ele sabia que ele não podia alterar o decreto divino, porque o decreto de Deus era a única palavra e palavra final. Mas ele sabia que se ele alterasse a interpretação dessa palavra, aquilo faria sentido no indivíduo que recebeu a palavra. Ele não mudou a palavra. Ele inverte o sentido. Então, quando ele fala, Satanás, ele percebe que no momento em que ele inverte essa palavra, ela foi recebida pela pessoa que estava lhe ouvindo de forma diferente. É como um vírus. Todo mundo conhece computador e sabe como um vírus age. Quando a gente desenvolve uma rotina num programa, você desenvolve inúmeras linhas de código, aí você instala o programa no computador e começa a funcionar, aparece um vírus, ele vai e ataca uma rotina apenas. Ele sabe, ele vai dizer assim: eu não vou precisar de alterar todo o programa. Ele ataca a rotina, e quando ataca a rotina, o software funciona de uma forma inadequada. Não é o que acontece? Você puxa, o meu computador deu pau. O que está acontecendo? Aí ele dá um bzil. Não dá bzil? Quem já teve um computador com vírus aqui sabe disso. Eu não sei onde é que estão meus programas. Não sei onde é que eu coloquei aquelas minhas músicas. Eu não sei onde é que coloquei aqueles documentos. Ele vem e alterou apenas uma rotina. Ele não alterou o programa todo. Ele alterou a rotina e interpreta o programa para uma linguagem computacional. Eu vou explicar um pouquinho. Quando você diz essa rotina, cada rotina ela vai dizer: você programa vai fazer isso para ali. Você vai poder salvar. Você vai poder fazer a copy-paste. Tudo aquilo são rotinas. E quando o vírus vai para lá, ele altera apenas uma rotina.
E quando altera a rotina, o computador todo dá um bizil. É como um vírus. Satanás sabia. Na guerra cósmica, ele podia alterar o sentido da palavra. Quantas vezes uma palavra vem por você recebida, você entende de uma forma errada, enquanto não era a intenção da pessoa falar assim. Quantas vezes? Comigo mesmo já aconteceu algumas vezes. Eu falei uma palavra e ela entendeu de uma forma completamente diferente. E aí gera uma confusão. Pior se essa palavra for e no interior do coração e machucar. Queridos, há uma luta tremenda. Mas saiba que Deus não se deixou vencer, mesmo quando o inimigo veio tentar destruir a humanidade ao inverter o plano de Deus numa rotina apenas, na interpretação. Eu brinco às vezes que quando Satanás veio, ele tentou fazer uma alteração semântica. É engraçado porque Deus havia falado. Ele fala assim, foi assim que Deus disse? De toda árvore não comereis? Deus havia falado o quê? Vocês podem comer de toda árvore. Já parou para pensar? Deus falou assim, de toda árvore você pode comer, menos... Aí ele fala assim, não, mas será que Deus falou que não pode comer de toda árvore? Então é estranho. Aí nós vamos ver no versículo seguinte, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, versículo 3, nem tocareis nele para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Pai, primeiro ele fala assim, para que não morreis. Ele fala, é certo que vocês não vão morrer, não? E a mulher depois fala assim, não. E depois Deus falou o seguinte, porque Deus sabe. Não. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Olha a sua interpretação do camarada. É certo que vocês não vão morrer. O que a mulher havia falado? O que ela havia falado? Que não morreriam. Mas ele fala assim, é certo que não vão morrer. E depois a mulher fala assim, porque Deus sabe que... Satanás fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. É interessante. Sabe, o que ele está querendo insinuar? Vamos olhar versículo 6. Diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E abriram-se-lhes os olhos de ambos. Interessante. A árvore não estava lá? Quando Satanás fala assim, pai, vocês vão ver que os vossos olhos vão ser... O que ele está insinuando? Ele está insinuando que elas estavam cegos. Mas a árvore estava lá o tempo todo. Antes de Satanás aparecer, a árvore estava lá ou não estava? Ela estava lá. Uai, aí quando ela come a árvore, abriram-se os olhos. Mas como é que é? Os olhos dele estavam fechados? Os olhos dele estavam fechados? Estavam fechados? Os olhos do homem e da mulher? Aquela árvore sempre esteve ali. O fruto sempre esteve ali. Então por que de repente, agora, uma coisa que não era desejável aos olhos, agora é? Queridos, nós precisamos de ser muito cautelosos. Muito cautelosos. Veja só, quando nós temos uma relação com o mundo e com as pessoas, essa relação com o mundo e com as pessoas, ela é determinada pelas crenças.
quando Deus havia falado, enquanto eles estavam permanecendo no decreto de Deus, eles andavam retos e justos. Aí apareceu Satanás e ele fala para eles percebem a coisa de uma outra perspectiva. Eles quando olham para a árvore, agora ele é desejoso aos olhos. Pô, ele não estava lá não? A árvore estava lá o tempo todo. Mas por que que eles começam a desejar a árvore de uma forma diferente? Satanás, ele não trabalha como aquele camarada que vem com uma cabeça com chifres, né? Aquele homem horroroso que nós vimos na televisão, às vezes que vimos na internet, né? Satanás é o capeta feião e tal. Ele vem com coisas que muitas vezes para você são comuns. Quantas vezes? Um garoto me falou uma vez assim: Rogério, eu sempre peco quando eu acho que vou pecar. Estranho. Ele sabia que o negócio está lá antes, ele sabe que a coisa está lá, mas ele pensa em pecar e logo o camarada vai pecar. Onde é que está o problema do pecado então? Onde é que está o problema do pecado? A nossa relação com o mundo e com as pessoas é determinado pelas crenças ou pelas palavras que nós recebemos. As palavras que nós recebemos, elas podem determinar ou o lado positivo ou negativo das coisas. Muitas vezes, Tiago fala assim, nós pecamos quando somos atraídos, quando somos incitados por alguma coisa que os nossos olhos conseguem ver. Aqueles estavam lá, a planta estava lá, a árvore estava lá, o fruto estava lá, mas eles perceberam que é desejoso justamente depois de uma palavra tendo sido distorcida. Querido, nós não pecamos, às vezes, porque o Satanás, ele vê, não. Aquilo que nós colocamos como crença determina a nossa relação com o mundo. O cientista, ele vai olhar para uma montanha, ele tem uma crença específica totalmente diferente da nossa. Eu vou olhar uma música, a mesma música pode ter inúmeras interpretações. Inúmeras interpretações. Tem uma música acho que é tribos urbanos. Uma música de uns roqueiros. Ela fala o seguinte. Tudo é religião. O vento é religião, a natureza é religião, os homens são religião, as coisas que eu faço é religião. Aí, eu recebi um e-mail, o camarada fazendo uma crítica. Vocês já ouviram mensagens subliminares? O que as mensagens subliminares simplesmente elas fazem? Usam uma realidade, trazem uma interpretação, porque você é um santarrão espiritual, você vai entender o que é verdade. Eu nunca tinha pensado. É mesmo. Aí você vê o capeta onde não tem capeta, você vê o problema onde não tem problema. Não é assim o que mensagem subliminar faz? Ele traz um camarada assim, ele vai, é o símbolo do... Aí você vai ver uma cruz ali, virada para... Mensagem subliminar faz isso. A nossa relação com as coisas é determinada através da palavra que nós recebemos ou aquilo que nós queremos. Seja muito sincero com você mesmo. Muitas vezes, no primeiro momento, Deus decretava. Muitas vezes, você vai andar de acordo com o que você crê. Você já viu pessoas que falam assim, eu tenho medo do escuro, quando estou no escuro sempre vê uma coisa branca, um vulto branco? Eu andei com um camarada lá no Criança Feliz, quando eu morava na fazenda. Não gostava de um... No escuro, camarada, um cara tão grande, assim, Jorge. Ele falava assim, Rogério, eu tenho medo do escuro. Mas o que tem no escuro? Não, é porque eu sempre vejo um negócio branco e não tem nada lá. Aí, de manhã, eu dormindo aqui, 1h de madrugada, o Rogério me acompanha no banheiro, porque o banheiro é lá fora, né? Eu dizia, o que é isso, cara? Você é um cara... Não adiantava orar, não adiantava libertar, não adiantava... Sabe por quê? Porque quando criança, a vida toda, lhe falaram que o escuro era um lugar onde apareceu um homem branco perigoso. Agora, Satanás, ele sabe distorcer a palavra. E como sabe?
As irmãs é que sabem disso, né? As mulheres são extremamente emotivas, então é comum eu falar uma palavra e ela entender totalmente diferente. Mas eu não queria dizer isso. Mas você falou. E aí virou a cara para lá e é aquele problemão que você arrumou. E aí você tem que pedir desculpa. O meu amigo Daniel sabe disso, né? Isso é complicado esse negócio. Eu também cometo uns gafes desses. Mas agora já minha esposa já é 6 anos de casamento, então ela já ainda, isso aqui só fala besteirol, então às vezes eu falo com minha assunto, mas ela já não leva a sério. Por quê? Porque ela já entende que a palavra ela vem com um sentido específico. Quando eu assim, zoo minha sogra, ela sabe que eu estou brincando. A minha sogra fala pra caramba, né? Ela fala mesmo, todo mundo conhece, ela é assim, extremamente dialogável e tal. Fala. Então eu zoo ela muitas vezes, aí ela vem e fala assim, ela me entende. Mas Satanás, ele sabe de uma das maiores guerras. Está aqui. Está aqui. Efésios 6. Os dardos inflamados do maligno não vão aqui primeiro. Vão aqui, o camarada processa ou a camarada processa e vem para aqui. Dado conosco casados, né? Só somos poucos. Daqui a pouco são vocês. Mas, uma palavra que você possa dizer para a sua esposa, eu vou repetir isso de novo, namorados e irmãos também. Quantos de vocês já receberam palavras que não tinham esse sentido, mas você se sentiu ofendido? O menino uma vez me falou assim, tio, quando você está no escuro, cara, é melhor você rir, porque os seus só vão se ver os dentes. Mas esse menino me zoou de verdade, agora não gostei do negócio. Mas ele estava brincando comigo. É porque eu sou moreno, eu disse moreno não, eu sou negão mesmo. Então, ele disse, tio, quando a polícia estiver indo lá, você não pode rir não no escuro, porque vão te ver. Eu disse, puxa, engraçado. A princípio, para mim foi, mas depois eu percebi. Então, o pecado, ele não é exatamente a ação, mas é o ato. Então, Satanás, ele sabia, é interessante, versículo 8. Versículo 8, ele fala o seguinte: quando ouviram a voz, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. As pessoas, elas conhecem Deus. As pessoas, elas querem manter uma relação séria com Deus. As pessoas, elas querem conhecer Deus tal qual Ele é. Mas sabe o que inibe? É aquela acusação, aquela culpa que está aqui. Eu não sou digno de estar na presença de Deus. Ele sabe que o decreto de Deus foi violado. Ele sabe que violou o decreto de Deus. Ele sabe que a lei de Deus foi violada. Ele sabe que a palavra de Deus foi violada. Esses se esconderam por quê? Porque violaram a palavra de Deus. E quando nós violamos a palavra, o decreto de Deus, o primeiro a acusar é nós mesmos, não são os homens que estão fora. E quando Deus vem, Ele fala, Oséias, cadê você? Aí você fala assim, eu não tenho nem coragem. Quantos já pecaram e não conseguiram nem falar com Deus? Eu já fiz isso. Eu disse assim, agora Deus não me aceita mais, acabou para mim, eu não consigo mais nem pedir perdão. Uma mentirinha. Eu já contei para vocês isso. Eu falava para meu irmão mais velho, dizendo assim, eu estou precisando de dinheiro para comprar livros. Eu estava na faculdade, igual Mariana está, saindo de um estado para o outro. E os meus irmãos estavam lá, mandando dinheiro. E eu estava no final de semana, estava lá, eu tomando umas. E depois, quando o dinheiro acabava, eu ligava de novo aqui. Meu dinheiro acabou, comprei o livro, estou precisando de dinheiro para tal. Aí, eu tive encontro real com Jesus. Eu sabia que o que eu tinha feito era pecado. E eu liguei para meus irmãos e tal, conversei que eu aceitei Jesus, parei de beber, aquela história toda e tal. Aí eles disseram assim, que bom. Mas aí eles já haviam cortado minha mesada, né? Só que um outro meu irmão, ele tinha um pouco de graça.
E ele disse assim, não posso deixar o garoto lá sozinho, não tem nem dinheiro, tadinho, perdeu a bolsa de estudo e tal. Aí, Jesus caminhando comigo, eu caminhando com Jesus, estava numa beleza e tal, um belo dia me deu uma vontade de ter um dinheiro a mais. Aí eu liguei assim, estou precisando de um dinheiro para comprar uns livros. E eu precisava do dinheiro para fazer uma outra coisa. Eu precisava de dinheiro para comprar um tênis. Aí eu pedi dinheiro para comprar um livro. Tudo, mas não mandaram. Quando mandaram o dinheiro, o meu coração começou a acusar que eu havia cometido uma injustiça, que eu havia errado. E é tão engraçado, porque isso ninguém fala para você. Você é que se sente incomodado, né? O pecado incomoda. Né? Talvez por causa da lei, é que veio fazer conhecido o pecado. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Não consegui orar naquele dia, não consegui ler a Bíblia, dormi. E depois eu voltei, no dia seguinte eu parei, abri a Bíblia para ler, aquele sentimento voltou de novo. Enquanto eu havia confessado a Deus, me perdoa, eu fiz isso errado. Enquanto eu não consertei com meu irmão, eu não tive paz de estar na presença de Deus. Eu não tive paz, simplesmente, sabe aquelas lágrimas que jorram de alegria, de constrangimento pelo amor, porque o amor de Deus nos constrange, e eu não tinha esse constrangimento, a culpa estava lá. Não porque Deus me acusava, mas sabe por quê? Porque eu fui feito por natureza que quando eu erro, falho o alvo, tenho a tendência de me esconder de Deus. Aí é que vem a graça. Aí é que vem a graça. O valor da graça imerecível, que mesmo você sabendo que era errado, Ele apaga as suas transgressões. Ele apaga as suas transgressões. Você não entendeu isso? Deus apaga as suas transgressões. Eu liguei para meus irmãos e disse assim, eu menti para vocês porque eu queria comprar um tênis. Quando eu falei com meu irmão disse assim, Rogério, mas você não precisava se justificar para mim. É engraçado porque para ele não fez diferença. Ele havia dado e eu podia usar como eu queria. Só que o pecado havia acusado dentro de mim, porque o objeto pelo qual eu pedi não foi o objeto pelo qual eu ia usar o dinheiro. Eu estou falando para jovens, porque isso vos tenta todo dia. Adultos também. Quando eu já falei uma vez aqui, Dani me ligando, Rogério, meu amor, onde é que você está? Estou chegando. Estou chegando, está saindo da IEB. Por quê? Porque eu tinha um medo de ofendê-la quando eu disser assim, estou na IEB, e ela assim, rasgava o verbo, né? Mas como que mulher é? Mas agora ela não faz, porque sabe que estou trabalhando, devido à minha vida com vocês. Mas o pecado, queridos, faz com que nós nos escondamos de Deus. Mas mesmo assim, as misericórdias de Deus estão abertas para te receber em qualquer momento ou qualquer hora. Somente Ele quer arrependimento, metanoia, mudança de vida. Sabe por que muitos jovens são infelizes? Muita gente é infeliz, não jovens, adultos, velhos. Porque eles não querem entender a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. Você pode se sentir livre no momento em que você pedir perdão. Sabe por quê? Porque o mediador, ele liberta você e você pode entrar no lugar santo dos santos. E Deus é engraçado porque sempre pergunta. Ele sabendo, pergunta onde que você está. Eu estou aqui. Por que Deus pergunta uma coisa que Ele sabia? Responsabilidade humana. O arrependimento é minha responsabilidade. A graça de Deus está liberada para os homens. Mas muitos homens e mulheres estão escondidos porque acham que Deus não lhes aceita, que é uma mentira, um engano, e o inimigo, ele tenta saber, ele sabe que quando interpretar mal a palavra, você vai entender ela como ele está interpretando. Cuidado. Cuidado. Se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Porque mentimos. Nós pecamos todo dia. Thales cantou uma música muito interessante. Todo dia o pecado vem me chamar. Agora, é uma coisa interessante para terminar. No versículo 9.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu vou continuar isso na semana que vem. Mas fique pensando sobre essa pergunta. Onde estás? Onde estás antes do acampamento? Onde tu estás? Onde tu estás? Onde estás? Deus está chamando onde você está. Por que eu estou falando sobre isso antes do acampamento? Para que nós saibamos que no acampamento Deus está de braços abertos para derramar a sua graça de tal forma que você experimentará a glória de Deus e será livre. Livre. A igreja está esperando você, jovem. A igreja não é dos maiores da idade. Eles já deram o que tinham que dar. A força da motivação do evangelho, ela vem de você. Por quê? Porque você é forte. Agora depende de como você entende a palavra que vem para você. Onde tu estás? É o pecado que está guiando sua vida? É a culpa que está guiando tua vida? É o ressentimento? Todas essas coisas já foram cobertas pela graça. Por isso Davi disse: quando eu me calei, os meus ossos se tornaram em sequidão. Mas quando eu te confessei o meu pecado, tu me libertaste do pecado e jogaste o meu pecado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Por causa do amor dele imensurável por você. Graça de Deus é tudo o que você precisa, o que nós precisamos. Eu quero orar com você. Eu não sei, mas nós como jovens, eu sei apenas que nós podemos voltar à essência do amor e da adoração de Deus. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, que Deus está nos preparando para grandes coisas. E nós veremos a ação de Deus, curando, restaurando e libertando-nos. Deus quer levantar em você um amor que não faz as coisas por causa de mérito. Ele quer se apresentar a você como Deus apenas que te ama. Por isso Deus, quando Ele pergunta onde tu estás, Ele está buscando de você uma resposta. Pai, nessa noite nós pedimos que a mão do Senhor nos guarde. Que a mão do Senhor nos levante para lugares em que nós não teremos vergonha. E quando Deus vier, você perceberá que Ele quer lhe libertar. Você sentirá um amor apaixonante. Sabe, jovens, oh Pai, livra-nos, ó Deus. Livra-nos de todos os empecilhos. Livra-nos das culpas do passado. Livra-nos, ó Deus, das coisas que impedem de nos buscar. Ensina-nos a sermos filhos que sabem se aproximar de um Pai mesmo não merecendo. E quando a pergunta do Senhor vier, nós sejamos capazes de dizer que o Senhor me chamou para eu ter responsabilidade. Em nome de Jesus. Jesus ensina cada um desses jovens a enxergar o Senhor. Jesus ensina cada um deles a experimentar a tua graça. E quando o Senhor pergunta: quem dizes, ou quem dizeis vós que eu sou? Cada um deles diga que nós dizemos que tu és o Cristo,
o Filho de Deus vivo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.